bom estarmos aqui na casa do Senhor, mais um domingo, mês de julho, né? Mês de férias, mas graças a Deus aqui estamos para adorar, para louvar e para comungar, né? Isso é que isso nos faz igreja, ser igreja. Igreja a gente está junto para estar comungando, para estar adorando, para estar louvando, para estar sabendo como é que está o outro, né? Vivendo essa comunhão gostosa que é da vida cristã, bem como também refletindo sobre a palavra de Deus. Por isso vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos meditar então no Evangelho de João, capítulo de número 21. Abra sua Bíblia então conosco. Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do versículo 1 até o versículo número 18. Vamos então refletir nesse texto sagrado. Diz assim então a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 18. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amém. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Estamos, ó Pai, conscientes e declaramos isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso queremos ser alimentados pela Tua palavra. Nós que aqui nos reunimos como igreja do Senhor, queremos, ó Pai, estamos sedentos de ouvir a Tua voz, de sermos alimentados por Ti. Por isso, ó Espírito Santo,
Ministra esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, desde a década de 70, os cristãos evangélicos têm pensado, refletido em toda parte do mundo sobre o tema da cura interior e da chamada saúde emocional, seja na vida, no ministério, e nós entendemos que os cristãos têm se despertado para esse tema. Há seminários no mundo todo sobre cura interior, sobre saúde emocional, a partir da igreja cristã. Uma escritora americana, em 1981, foi a primeira escritora que lançou um livro nessa área, nessa linha, uma escritora americana. Ela lançava um livro chamado Cura Interior, se tornou um verdadeiro best-seller do mundo cristão, porque os cristãos entenderam que essa área da saúde emocional, essa área da cura interior é fundamental para todos nós. Todos nós precisamos ser saudáveis emocionalmente, todos nós precisamos de cura das nossas emoções. E não é à toa que hoje há uma efervescência ainda também desse tema, e são muitos aqueles que hoje buscam a saúde emocional, seja através da psicologia, seja através de seminários de cura interior, mas também à luz, sobretudo, da palavra de Deus, porque Jesus, como já dizia um outro escritor famoso, foi o maior psicólogo que já existiu. O maior terapeuta, o maior psicólogo que já existiu foi Jesus de Nazaré. E ele, através da sua palavra, ele trata não só dos seus discípulos, ele trata não só daqueles que de alguma forma estiveram com ele, mas todos nós podemos, à luz da sua palavra, com problemas, com dificuldades, com traumas, com lutas emocionais, podemos aprender e ser curados por Jesus. É o caso desse texto. Pedro, o discípulo que traía Jesus, era alguém que estava quebrado emocionalmente, era alguém que estava traumatizado emocionalmente, era alguém que estava numa situação de bancarrota, numa situação onde havia uma crise emocional de Pedro, ao ponto dele dizer: eu vou voltar às redes, eu vou voltar para pescar, porque eu não tenho mais como ser discípulo de Jesus. Jesus morreu, então eu já o vi ressuscitado, mas eu vou voltar a pescar. E aí é neste momento que o Senhor apresenta-se a Pedro e trabalha o seu emocional, e trabalha a cura da interioridade de Pedro. Pedro que estava quebrado, Pedro que estava traumatizado, Pedro que estava totalmente na sua saúde emocional, totalmente quebrado. Ele então é tratado pelo Senhor nesse texto. E eu queria então pensar nesse texto com os irmãos, porque o tratamento que Jesus dá a Pedro também pode ser o nosso tratamento. O diálogo que Jesus estabelece com Pedro, tratando a sua alma, trazendo para uma verdadeira saúde emocional, também pode ser o tratamento que o Senhor quer dar a cada um de nós. Não importa os nossos traumas, os nossos problemas, as nossas crises emocionais, a semelhança de Pedro, Jesus também quer tratar conosco. Jesus também quer curar-nos emocionalmente falando. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta e veja conosco como aqui nesse texto Jesus trabalha o emocional de Pedro, Jesus trabalha a cura interior de Pedro, naquilo que poderíamos chamar de a restauração emocional de Pedro, o discípulo, o pescador, o apóstolo. Vamos então, meus amados, aqui ver três questões fundamentais. A primeira que nós podemos ver é do versículo 1 até o versículo 14, é o diagnóstico de Pedro. O texto nos revela um Pedro vencido pelo sentimento de fracasso e culpa por haver negado o Senhor. Ele trazia em si o peso da culpa e a ferida aberta da negação. O verso 3 registra para nós que Pedro faz uma declaração. Disse Simão para os outros discípulos: vou pescar. Essa ideia de pescar, que está aqui no texto, não é só a ideia de porque Pedro era pescador, mas Pedro tinha abandonado
lembramos lá aquele texto lá, tanto do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus chama Pedro e os outros discípulos, ele diz, vocês agora se tornarão pescadores de homens. Pedro havia abandonado o ofício de pesca, de pescador. Ele agora se tornara seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus morrera na cruz, Jesus ressuscitara, mas o que ficara no coração de Pedro, nas emoções de Pedro, foi a negação do Senhor que Pedro fizera. Pedro negara Jesus 3 vezes. Isso marcara indelevelmente a sua alma. Ele estava marcado pelo fracasso, pelo trauma de ter negado o Senhor, pela culpa de ter negado a Jesus. Daí então, qual é a decisão de Pedro? Eu vou voltar a pescar. Discípulos, está lá os outros, diz o texto, no versículo 2, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Pedro reúne essa turma e diz, olha, eu vou voltar a pescar. Eu não tenho futuro como discípulo de Jesus, como apóstolo de Jesus, porque eu neguei, eu traí, então eu vou voltar ao ofício da pesca, eu vou voltar a ser pescador. E aí o texto diz, no versículo 3, que os outros também disseram para Pedro, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite, nada apanharam. A declaração de Pedro é profundamente reveladora do que havia no coração de Pedro. Ele era pescador, mas deixara a pescaria para ser um seguidor de Jesus. No entanto, depois de haver negado a Cristo no pátio da casa de Caifás e carcomido pelo sentimento de culpa e derrota, só lhe restava voltar ao antigo ofício. Ele estava, como que dizendo, a vida de seguidor de Jesus não tinha mais sentido para mim. Ele negara ao Senhor, em sua mente só havia lugar para a culpa e para o sentimento de derrota, de fracasso. Muitas pessoas também vivem essa mesma experiência de Pedro. Gente cujo diagnóstico é só de derrota e fracasso. Gente cuja saúde emocional anda numa situação periclitante, perigosa. Gente que está em crise emocional. Gente que está presa ao passado, a uma situação de traição, de culpa, de derrota, de fracasso. Gente que não consegue mais caminhar, que não consegue mais crescer, porque está como que paralisada pela culpa, pela dor, pelo passado. Todos nós conhecemos o dito popular que diz: águas passadas não movem moinhos, Mas quantos de nós, muitas vezes, ou quantas pessoas, muitas vezes, estão presas ao passado, a um ato, a uma ação, um episódio, a uma situação que as traumatizou, que as derrotou, que as fez ser tomadas por um sentimento de fracasso. Gente que não consegue dar mais um passo na sua vida, seja sentimental, emocional, conjugal, em qualquer área da vida, porque está como que traumatizada, está como que ferida, está como que presa a um sentimento, a um episódio, a uma situação que ficou lá atrás. Sim, meus irmãos, o diagnóstico de Pedro é o diagnóstico de muitos de nós, é o diagnóstico de muitas pessoas que estão como que presas a uma situação traumática do passado, presas a um sentimento de culpa, presas a um sentimento de derrota. O seu emocional está como que carcomido por essa situação, de tal modo que essas pessoas estão presas, que essas pessoas estão de alguma forma algemadas àquela situação e não conseguem mais se libertar, não conseguem mais louvar, não conseguem mais adorar, não conseguem mais crescer na sua vida como ser humano, como cristão, porque como que estão presas à culpa, como que estão presas, algemadas à derrota, a uma situação que no passado aconteceu. Gente que faz coro ao dito melancólico: pare o mundo, porque eu quero descer. Gente tomada pela angústia, gente tomada pelo vazio existencial, gente dominada desde a mente pela derrota. Há um escritor americano, já falecido, um dos fundadores do chamado pensamento positivo, Norman Vincent Peale, que ele escreveu vários livros, tornou famoso,
poder do pensamento positivo. E Norman Vincent Peale disse que certa vez passava por uma casa, década de 70, uma casa de tatuagem. E ele via então fotos, né, de modelos de tatuagem. E aí ele viu um modelo lá que o chamou a atenção. E ele resolveu entrar naquela loja de tatuagem para indagar o tatuador, né, a pessoa responsável pelas tatuagens, né, se tinha alguém que teria coragem de fazer aquela tatuagem que estava lá na vitrine da loja com um dos modelos. E aí ele foi lá então, né, ao tatuador e disse: olha, eu vi um modelo ali de tatuagem e eu queria saber se há alguém que teve coragem, né, de fazer essa tatuagem. Aí ele disse: qual é que você está se referindo? Né? O tatuador perguntou: eu estou me referindo àquela tatuagem que está ali na vitrine, nascido para perder. Nascido para perder. Não seria nascido para vencer? Nascido para perder? Aí o tatuador disse: sim, essa tatuagem que está lá, e é uma das que eu tatuo muitas pessoas com essa tatuagem. E aí o Norman Vincent Peale perguntou: mas peraí, não seria nascido para vencer, mas nascido para perder? Tem gente que tem coragem de fazer isso, para tatuar, nascido para perder? E aí o tatuador respondeu: sim, várias pessoas eu já tatuei com essa tatuagem, mas porque antes de ser uma tatuagem, é um sentimento que está no coração dessas pessoas. Várias e várias pessoas, antes de tatuar nascido para perder, já tatuaram na sua alma esse sentimento de fracasso, de derrota, de bancarrota, de tal modo que a tatuagem é tão somente uma expressão física do que há na alma destas pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, muitos de nós, ou quantas pessoas, talvez não tenham também esse mesmo sentimento que está presente nessa tatuagem exteriorizada, né, por aquele tatuador lá nos Estados Unidos. Um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, pessoas presas a um trauma, pessoas presas a uma situação do passado, pessoas presas a um episódio que as traumatizou, que as feriu, que as cicatrizou, que se tornou, de certo modo, uma ferida de traição, de derrota, de fracasso. Mas, amados, se esse é o diagnóstico de Pedro, se esse é o diagnóstico de muitos de nós podemos crer que na palavra de Deus há cura para qualquer problema, há cura para qualquer crise emocional. Amém, amados? Daí então é que nós vamos ver se esse foi o diagnóstico de Pedro. Como é que Jesus trata Pedro? Como é que Jesus trata cada um de nós? E aí nós vamos para o versículo 15, porque a partir do versículo 15 Jesus começa o processo terapêutico, a cura interior do trauma da vida emocional de Pedro. Olha lá o que diz o versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O relato avança mostrando o aparecimento do Senhor ressurreto na praia e iniciando uma terapêutica, um diálogo com Pedro, visando curá-lo, visando restaurá-lo. Aconteceu aqui no versículo de 1 a 14 a chamada pesca maravilhosa, tal como acontece também lá no início do ministério. Mas aqui nesse diálogo de Jesus com Pedro, há como que um tratamento para a restauração emocional de Pedro. O tratamento inicia com Jesus perguntando a Pedro: Pedro, amas-me mais do que estes outros?
Esta pergunta, meus amados, é tão somente um insight do Senhor para que Pedro afirmasse o seu amor. Notemos que a pergunta é feita 3 vezes, e por 3 vezes Pedro responde que ama ao Senhor. Olha o insight de Jesus, olha a terapia que Jesus está fazendo, porque Pedro negara a Cristo 3 vezes. E então o Senhor, o maior psicólogo que já existiu, Jesus de Nazaré, chega para Pedro e faz essa indagação: Pedro, tu me amas? Tão somente com o intuito de que Pedro responda ao amor de Jesus, à pergunta de Jesus, afirmando o seu amor pelo Mestre, afirmando o seu amor pelo Salvador, afirmando o seu amor pelo Senhor. Jesus compreendeu que Pedro só iria superar a dor e o trauma de o haver negado se afirmasse por 3 vezes que o amava mais que tudo. Disto dependia a cura e a restauração emocional de Pedro. Verbalizar o seu amor por Jesus era o tratamento das suas feridas mais profundas e a cura para o passado de negação. Nós temos, meus amados irmãos, aqui há o que nós podemos chamar de verbalização. Pedro verbaliza diante de Jesus o que ele fizera também no passado, na negação, foi verbalizar: eu não conheço, né? Eu não sou, né, seguidor de Jesus, eu nunca ouvi, eu nunca o conheço. Foi o que Pedro fizera lá no pátio, né, do Sinédrio, na casa de Caifás. E agora, diante de Jesus e diante dos outros discípulos, apóstolos, Pedro verbaliza não a negação, mas Pedro verbaliza o amor que tem a Jesus. Isso é terapêutico, isso é cura para Pedro, porque esse Pedro que estava carcomido pela negação, pela culpa, é agora o Pedro que verbaliza: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor, eu te amo. Só um parêntese: o amor é a definição maior do cristianismo. E esta é a pergunta crucial, não só para Pedro, mas para cada um de nós. Você ama o Senhor? Você ama a Jesus? Nós o amamos, diz a palavra de Deus, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Jesus nos cativou, o amor de Jesus nos fascinou, o amor de Jesus nos amarrou a Ele, de tal maneira que sim, podemos afirmar como Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Amém, igreja? Aquela famosa frase de Exupéry, né? O Pequeno Príncipe: tu és responsável, tu és eternamente responsável, né, pelo que cativas. Nós fomos cativados pelo amor de Jesus, nós fomos fascinados, nós fomos, né, presos ao amor de Jesus, de tal maneira que esse Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Deus, e nós estamos apaixonados, nós o amamos, Ele é o amante de nossa alma. Amém, igreja? Mas voltando aqui ao tratamento de Pedro, há aqui uma sutilidade no grego, no original, né, escrito em grego, que não aparece nas nossas traduções, nas nossas versões em português. Isto porque Jesus, quando pergunta a Pedro, ele usa, né, Pedro, tu me amas? Ele usa a expressão ágape, né, que é traduzido como amor. Só que é o amor de sacrifício, amor de doação, amor de entrega. Essa, né, a pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Com amor de sacrifício, com amor de doação, com amor de entrega, com amor de, né, dar a sua vida por mim. E aí qual é a resposta de Pedro? Pedro baixa o nível. Quando Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, ele usa não a expressão ágape, ele usa a expressão filéu, que significa amizade, que significa companheirismo. Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas com esse amor de sacrifício, de doação, de entregar a vida por mim. E aí Pedro diz: ó, Senhor, tu sabes que eu tenho amizade por ti, que eu tenho companheirismo por ti, né, que eu tenho, né, uma amizade com o Senhor, que eu sou como um irmão para o Senhor. E aí na segunda vez Jesus também pergunta: Pedro,
amas, com amor de sacrifício, de doação, de entrega. E Pedro novamente diz: Senhor, tu sabes que eu tenho filéu, que eu tenho companheirismo por ti, que eu tenho amizade por ti, que eu quero ser teu amigo, quero ser alguém que tem realmente uma consideração por ti. Aí a terceira vez que Jesus pergunta, Jesus baixa ao nível de Pedro. Jesus aqui no grego, ele diz: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E aí agora a expressão não é ágape, é a expressão filéu. Pedro, tu me amas com amor de consideração, com amor de entrega, com amor, com amor de consideração, com amor de amizade. E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Pedro responde com ágape, ou seja, Pedro está dizendo agora: sim, Senhor, eu afirmo o meu amor por ti, eu afirmo que posso morrer na cruz por ti, como de fato aconteceu. O que é isso, meus amados, senão uma terapia que Jesus estabelece através das palavras com Pedro, buscando a sua cura, buscando a sua reconciliação ou restauração. E é isso que ocorre com Pedro. A terapêutica de Jesus marca a sua reconciliação, a sua restauração. Daí, meus amados, esse jogo de palavras nos serve para mostrar o quanto há poder de vida e morte em nossas palavras. Daí a pergunta que se faz para nós é: nós estamos também dispostos a afirmar o nosso amor por Jesus? Não só verbalizando, mas encarnando no dia a dia, no nosso viver. Nós estamos dispostos a verbalizar aquilo que tem nos doído, aquilo que tem nos ferido, aquilo que tem de alguma forma nos traumatizado, de tal modo que a confissão ao Senhor é como que uma terapêutica de Jesus para nos levar de volta a uma vida restaurada, a uma vida onde o nosso emocional possa brilhar com uma saúde emocional. Amém, irmão? Assim é que podemos aprender com o tratamento de Pedro. Aprendemos o quanto é importante verbalizar, falar, confessar, botar para fora através de nossas palavras. Em síntese, aprendemos que há um poder terapêutico na verbalização. Nós precisamos verbalizar aquilo que sentimos, aquilo que temos, aquilo que tem nos traumatizado, aquilo que tem nos ferido, aquilo que tem gerado uma crise nas nossas emoções. Nós precisamos verbalizar isso. E ao verbalizarmos isso, sobretudo para Deus, para que o Senhor, para que Deus, para que Jesus trabalhe em nós esta cura, para que Ele se derrame como um bálsamo sobre a nossa alma, fazendo com que as nossas palavras não se tornem morte, ferida, cicatriz, mas se tornem vida, mas se tornem cura, mas se tornem uma terapêutica, o amor do Senhor. Amém, amados? Tem um caso bíblico também muito interessante, que é o caso de Gideão. Nós estamos lembrados, está lá no livro de Juízes, quando o anjo chega para Gideão. E Gideão estava malhando no lagar, ele estava temeroso por conta dos filisteus e tal, e ele estava ali malhando trigo no lagar, que não era o local apropriado, mas é porque ele estava com medo, era um homem temeroso. Mas quais são as palavras quando o anjo chega para ele, o anjo do Senhor chega para ele e diz, vai nessa tua força, homem valente, o Senhor é contigo. Nós temos a expressão homem valente, porque se diagnosticarmos Gideão naquele primeiro momento, ele era tudo menos um homem valente, era um homem medroso, era um homem que estava largando trigo, malhando trigo no lagar, porque estava com medo dos filisteus, estava lá temeroso. Ele diz, eu sou o menor dos meus irmãos, eu sou de uma família pobre, humilde, e ele estava lá com medo. Mas o anjo chega e declara, o Senhor é contigo, homem valente. Queridos, assim o Senhor deseja liberar esta palavra, não só para Gideão,
Senhor. Há um hino antigo na harpa que diz assim, né, na batalha contra o mal, ser valente, né? Ser valente, ser valente. Nós não podemos ser medrosos, nós não podemos ser covardes. O apóstolo Paulo dizia: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Levante-se como um valente, como uma valente do Senhor. Amém, amados? Mas vamos terminar, porque o texto na terapêutica aqui de Jesus para com Pedro, há uma comissão. Olha lá o versículo 18. Em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por último, o texto nos mostra que o processo de cura e restauração de Pedro se conclui quando o Senhor lhe comissiona. Meus amados, por isso nós lemos aqui no texto que a cada resposta de Pedro a Jesus, o Senhor lhe dava a tarefa de pastorear o seu rebanho. Pedro, Simão, pastoreia as minhas ovelhas. Após a restauração, há uma tarefa a cumprir. Pedro não iria mais pescar e devotar a sua vida à pescaria. A sua missão agora seria cuidar de gente, seria alimentar pessoas, nas palavras de Cristo, ovelhas. Tal comissionamento se completa com a profecia de que Pedro seria guiado até o martírio. É isso que diz aí o versículo 18, né? Quando eras moço, tu te vestias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, Pedro então morreu já velho, né? Mas no ano 64 depois de Cristo, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Pedro, no ano 64 depois de Cristo, foi morto à mão de Nero, crucificado de cabeça para baixo, nu, né? E ele então foi conduzido a Roma para lá ser preso e ser crucificado. Quando ofereceram para ele: olha, você pode ser crucificado tal qual Jesus, e aí ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, me crucifique de cabeça para baixo. E aí tiraram as suas roupas e ele então foi crucificado de cabeça para baixo no ano 64 depois de Cristo. Daqui a profecia de Jesus se cumpriu. Quando fores velhos, quando porém fores velho, estenderás as mãos, outro te vestirá, ou poderá tirar a roupa, e te levará para onde não queres. Pedro foi à cruz por causa de Jesus. Pedro morreu, né, afirmando o seu amor a Jesus, como seguidor do Senhor. A sua vida apostólica cumpriu o seu compromisso com Cristo e culminou com a sua crucificação por amor ao Senhor. Mas notemos que Pedro é comissionado. Assim é que todo aquele que é restaurado, todo aquele que recebe a saúde emocional por parte do grande psicólogo que é Jesus, do grande terapeuta que é Jesus de Nazaré, também recebe uma comissão. Sim, a comissão de pregar, testemunhar, falar para outros, ser apóstolo, ser enviado a outros para falar de Jesus, para dizer o quanto Jesus fez na minha, na sua, na nossa vida, como homens e mulheres transformados pelo amor do Senhor. Amém, amados? Você foi transformado por Jesus, você foi restaurado por Jesus, você foi liberto por Jesus, você se tornou nova criatura em Jesus. Então eu e você temos o que testemunhar, eu e você temos uma comissão: falar a outros como testemunhas do amor, da graça e do perdão de Jesus. Amém, amados? A semelhança de Pedro, todos nós recebemos um comissionamento do Senhor para sermos suas testemunhas. O apóstolo Paulo, consciente disso, chegou a declarar lá em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Todos nós temos que pregar, todos nós temos que anunciar, todos nós temos que testemunhar, todos nós temos que compartilhar do amor, da graça
e da nova vida que recebemos do Senhor. Amém? Para terminar, conto uma ilustração dos morávios, que no século XVII foi a primeira nação do mundo a enviar missionários pelo mundo. Mas eles enviaram missionários ao mundo a partir do exemplo de dois jovens que eram morávios e que souberam que na Etiópia não haviam cristãos, as pessoas não conheciam o Senhor. E esses dois jovens amavam a Jesus, foram transformados por Jesus, foram libertos por Jesus, se tornaram novas criaturas em Jesus e disseram: não podemos ficar aqui e pessoas lá na Etiópia não conhecem a Jesus, não conhecem o amor de Jesus, então nós vamos para lá. E aí como é que eles fizeram? Esses dois jovens morávios se venderam como escravos para que um senhor que morava na Etiópia os levasse para lá, e lá eles pudessem, como escravos, testemunhar do amor e da graça de Jesus. A igreja morávia ficou comovida com aquele testemunho, com aquela demonstração de compromisso com Jesus da parte daqueles dois jovens que resolveram se vender como escravos para ir à Etiópia e pregar o evangelho lá, testemunhando de Cristo. Aí no dia então da despedida daqueles jovens, eles estavam então na proa do navio, e a igreja morávia ali no porto, se despedindo, cantando louvores a Deus, e tal, orando por aqueles jovens. Eles já haviam abraçado a todos, se despedindo da família, mas um daqueles jovens deu um grito naquela proa, que se tornou um brado, que se tornou um mote da igreja morávia, e a partir do exemplo deles dois, muitos outros foram enviados ao mundo, quase que vinham para o Brasil, na época de Tomé de Souza, quase que solicitou, mandou carta solicitando que os morávios viessem para cá, mas não deu certo. Mas os morávios foram para os Estados Unidos, foram para outra parte daqui da América do Sul, foram para boa parte do mundo a partir do exemplo daqueles dois jovens. Mas isso aconteceu não só por conta do exemplo deles, mas daquele brado que um daqueles jovens lá na proa do navio gritou para toda a igreja. Ele levantou a voz e disse: digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Isso despertou a igreja, isso despertou os morávios a enviar jovens, a enviar idosos, a enviar vários e vários missionários pelo mundo. Por quê? Digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Digno da tua juventude, digno do teu recurso, digno da tua vida, digno do teu comissionamento, digno do teu testemunho, digno da tua vida consagrada a Jesus. Digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos concluir então essa nossa reflexão, porque a restauração de Pedro, relatada nesse texto, é de uma riqueza fenomenal e preciosa para todo cristão. O Espírito Santo inspirou a João para registrar este episódio tão significativo para Pedro, mas também para todos nós, revelando-nos a terapêutica de Jesus para dar saúde emocional ao seu apóstolo culpado, vencido pela derrota e pelo fracasso. Meus amados, aprendemos nesse texto, em primeiro lugar, a questão do diagnóstico de Pedro, como também o nosso diagnóstico. O quanto a alma de Pedro estava ferida, carcomida pela culpa e pela derrota. Mas também entendemos que muitos de nós temos o mesmo diagnóstico, por motivos diversos, por episódios diferentes do de Pedro, mas muitos de nós, ou muitos na sociedade, estão também feridos, estão também carcomidos pela culpa, estão também tomados por esse sentimento de derrota e fracasso, que os prende ao passado, que os algema a uma vida de derrota, porque estão presos a episódios que já passaram. Aprendemos também nesse texto que o tratamento de Pedro ocorreu com a verbalização do seu amor por Cristo acima de tudo e de todos. Nós também devemos verbalizar o nosso amor pelo Senhor. Nós também precisamos verbalizar, confessar, declarar com os nossos
nossos lábios, com a nossa boca, há poder em nossas palavras, de que amamos o Senhor acima de tudo, acima de todo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Deus, Ele é Jesus, a quem amamos. Amém, amado? Amém. Por último, aprendemos que também há um comissionamento, não só a Pedro, mas a todos nós. Todos nós também somos chamados a testemunhar do amor de Jesus. Todos nós também somos chamados a falar daquilo que Deus fez para conosco, através de Cristo Jesus morrendo na cruz e nos fazendo novas criaturas em Jesus. Amém? Baixe a cabeça, vamos orar e que Deus nos abençoe. Louvor já pode se aproximar. Deus eterno, Pai bendito, te damos graças, Senhor, por esta palavra, pela restauração de Pedro, pela terapêutica de Jesus em tratar do seu servo que estava tomado pelo sentimento de fracasso, de derrota. Ó Senhor, como nós muitas vezes também somos tomados por esse sentimento, como nós também muitas vezes, ó Deus, estamos com a nossa saúde emocional fragilizada, como nós muitas vezes estamos presos ao passado, a traumas, a episódios, a situações que nos algemaram e que nos de alguma forma nos colocam ali no passado. Deus, em nome de Jesus, nós queremos a libertação através do teu amor, nós queremos viver uma vida livres em Jesus. Por isso, Senhor, te agradecemos pela terapêutica efetivada na vida de Pedro, bem como na nossa vida. Podemos aprender com ela, podemos aprender com o episódio de Pedro e podemos cada vez mais estar abertos à terapêutica do maior psicólogo que já existiu, Jesus de Nazaré, operando, libertando, transformando o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.